Paz do Senhor para todos os professores de pré-adolescente. O meu nome é Messia Ribeiro. Eu sou professora de pré-adolescente. E o nosso trimestre nós estamos falando sobre conhecendo o caráter de Deus. E a lição de hoje é a 8ª lição, com o tema Deus e a sua igreja. E que se encontra em Atos, capítulo 2, versículo 37 a 47. Chame seus alunos para fazer essa lição alternada, em que eles vão ler a igreja, a primeira igreja dos primeiros cristãos. A Bíblia diz, vamos para a Bíblia diz, mas antes de irmos para a Bíblia diz, eu fiz esse corpo humano, essa silhueta, falando do que a Bíblia diz. Aí você faz o seu desenho, como você desejar, ou pode desenhar no seu quadro. Se você tiver um quadro, você pega, desenha e coloca o que a Bíblia diz. Esse versículo, que é um versículo muito importante. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. E ele quem dá a vida ao corpo. E ele é o primeiro filho que foi ressuscitado, para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Veja que versículo tremendo os nossos alunos irão aprender em Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Você pode desenhar, você pode fazer de outra forma. Essa foi a minha dica que eu tenho para você. O tópico número 1. O tópico número 1 é o propósito de Deus para a sua igreja. E antes de falarmos no tópico, eu quero falar para você, o objetivo dessa aula é mostrar que Deus tem um propósito para a sua igreja. Olha que coisa tremenda. Ensinar que Deus é quem sustenta a sua igreja. E o outro objetivo é enfatizar o verdadeiro amor que a igreja deve exercer. E tem aqui essa parte de conhecendo mais de Deus, que eu achei muito interessante, que essa aula dessa semana, eles vão aprender por que eu vou para a igreja, por que eu tenho que me reunir na igreja, por que eu tenho que estar na igreja, na EBD. Mas aí tem aqui a resposta. Porque a igreja ela foi criada por Deus. E é o propósito de Deus, que todos nós representamos Ele aqui na terra. Esse é o propósito, que nós estamos aqui na terra para representá-lo ao Senhor aqui nessa terra. O primeiro propósito de Deus, o primeiro tópico é o propósito de Deus para com a igreja. No Antigo Testamento, Deus criou uma nação para representá-lo neste mundo e anunciar o seu nome aos outros povos. Mas o povo de Israel não conseguiu. O subtópico do primeiro tópico é ligar os salvos ao rol de membro. Eu trouxe aqui, esse recurso, esse visual que você pode fazer, essa dica, que ele está falando aqui no subtópico A, ligar os salvos ao rol de membro. Isso é um dos propósitos que Deus tem para a sua igreja. E quando alguém é liberto, ele era um escravo. Ele era escravo do pecado. Mas quando ele faz parte do rol de membro celestial, ele já não é mais um escravo. Ele já foi liberto. E se ele estiver ligado com a igreja, ele está ligado com o reino dos céus. Se ele estiver desligado, ele está desligado do reino dos céus. Essa lição é uma lição muito tremenda, em que os seus alunos ele vai aprender qual é o propósito de Deus para a sua igreja. E temos aqui também no B, brindar a igreja da morte.
Eu trouxe aqui um escudo, se vocês desejarem fazer esse recurso, uma coisa simples, né? É um papelão, cortei e dei uma pitadinha. E os seus alunos, eles vão amar, porque os alunos de pré-adolescente, eles gostam de desafio, eles gostam de uma aula dinâmica para você fazer. E o subtópico C é testemunha de Jesus. Cabe à igreja falar da salvação. Eu fiz aqui, ó, para você fazer para os seus alunos e ele entender que ele tem que anunciar a salvação de Jesus Cristo. Ele tem que entender que ele também faz parte da missão. Para que as vidas sejam atraídas. Vai lá para o seu amiguinho. Incentive aos seus alunos a falar no WhatsApp, porque geralmente os meninos e as meninas de pré-adolescente, eles já têm um WhatsApp. Mande eles falar, mande uma mensagem, um versículo para os seus amigos de classe, para os professores, os vizinhos, os seus amigos que eles brincam, para que eles possam estar compartilhando também nas redes sociais. O D, o subtópico D é aquele socorrer aos necessitados. Eu trouxe essa caixinha, né? Que lembra, né, da saúde, da vida, da cura, cuidar dos enfermos, né? Cuidar dos necessitados é a missão da igreja. Não é somente para pregar, mas também para abençoar, para ajudar as viúvas, os órfãos. Você também pode falar sobre o projeto social que a nossa igreja tem. Vários projetos, e você pode levar aos seus alunos para eles terem conhecimento desses projetos, que a nossa igreja também é uma igreja missionária. O tópico 2, ele fala da estrutura da igreja criada por Deus. Eu achei muito importante esse tópico, porque ele vai falar o A, que a igreja é um corpo de Cristo. E para a igreja ela ser um corpo de Cristo, seus pré-adolescentes têm que aceitar Jesus. Aí ele faz parte do corpo de Cristo. Leve o plano de salvação para a sua sala. Pergunte se tem alguém que já aceitou Jesus, aquele que falta, para você incentivar aos seus alunos a estar dentro, enquadrado no plano de salvação, querendo aprender, querendo conhecer mais de Deus. O B, o subtópico B do segundo, os dons ministeriais e espirituais da Igreja de Cristo. Eu pensei o quê? Eu não fiz. Mas aqui ele vai falar dos dons ministeriais, que são os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, que está escrito lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Você está levando ao conhecimento dos seus alunos sobre os dons ministeriais e os dons espirituais. Levar para ele e depois fazer pergunta a ele sobre quais são os dons ministeriais e quais são os dons espirituais. Eu tenho certeza que os seus alunos, eles vão acertar, porque os nossos alunos pré-adolescentes, eles são bem ativos. O terceiro tópico, ele está ensinando sobre o amor de Deus revelado por meio de sua igreja. O Senhor Jesus, ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça, como nós falamos aqui nesse versículo. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. E nós somos os membros. Os membros. A Bíblia diz que nós somos os membros do corpo de Cristo. Tem alguém que diz assim, eu sou a igreja. Não, mas a igreja, ela só é igreja quando está reunidos os santos, os salvos, para louvar a Deus e engrandecer ao Senhor. Aí ela é a igreja. O amor, o subtópico A, o amor é mais do que um mandamento.
Aí aqui ele conta aquela palavra do jovem rico, você pode contar também para eles, de uma forma bem dinâmica, né? Para que eles possam se alegrar nessa aula, para ele entender que o amor é mais importante do que o mandamento. Porque o jovem rico, ele disse que fazia todos os mandamentos, ele cumpria, mas ele ainda precisava de algo mais. O subtópico B é a igreja primitiva, ela revelada o amor de Deus, ela revelava o amor de Deus. Aí eu trouxe aqui, um bolinho e um pão. Você pode levar um bolo, você pode levar frutas para a sua sala de aula. Eu achei bem trazer o pão, o bolo, porque a Bíblia diz aqui que em Atos eles repartiam o pão, ele dava e ninguém passava necessidade. Aí depois você corta para os seus alunos o bolo, eles vão ficar contentes e felizes. Mas também tem esse aqui, que esse aqui é uma garrafa que é a dica da nossa revista. Eu achei muito interessante. Você bota no centro e depois você roda, manda os seus alunos ficar em roda, ou você está nas cadeiras, no círculo, ou na mesa, ou no chão, e você bota a garrafa, gira ela, em quem ela parar, você faz a pergunta. E tem muitas perguntas para você fazer nessa lição, porque essa lição, ela está tremenda, porque o seu aluno, ele vai entender que Cristo é a cabeça da igreja. A conclusão é que a igreja foi criada por Deus com o propósito de representar o Senhor aqui na terra. Nós somos. E se nós somos, nós temos que dar continuidade, levar o evangelho para que muitas vidas possam aceitar Jesus como Salvador. Você pode também desafiar os seus alunos, tirar um dia, um domingo à tarde, para ir evangelizar, pegar folhetos e sair com ele no campo, com a campanha evangelizadora. Eles vão gostar. Você ir atrás de um aluno que ele está faltoso, isso é muito importante. Ele vê que ele aprendeu na sala de aula e ele está indo ao campo também fazer uma missão que o Senhor nos deixou. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Comente, curta e compartilhe. @EADALP. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.